Cartoleiros e cartoleiras, tudo bom com vocês? Começando o vídeo de dicas da sexta rodada, porém antes vou direto ao assunto. Promoção da semana passada, quantos pontos faria o Lucas Lima, quantos pontos faria o Michel Bastos? Lucas Lima fez 9,60, Michel Bastos 9,50. Ninguém acertou o valor exato, ninguém acertou a pontuação exata. Porém, a gente fez umas continhas de aproximação e o ganhador do duelo, Michel Bastos e Lucas Lima, lembrando que foram quase 300 comentários, ou até mais, se não me engano, perdi as contas, e o ganhador, quem é? É o Orlando Cardoso, do time JFKD FC, que colocou Michel Bastos 9, Lucas Lima 10,20, ou seja, foi o que mais se aproximou. Orlando, show de bola, sei que você acompanha a Gazeta do Cartola no YouTube, vira e mexe você posta lá. Fiquei muito feliz pela participação de todo mundo e muito feliz também com a sua vitória, ok? Orlando, brigadão, vou mandar um e-mail para você pedindo o seu endereço completo que você acaba de ganhar a camiseta oferecida pelo Saizika United. Show de bola e não percam, hein? Nesse vídeo tem mais uma promoção. E para isso, vamos para as dicas da sexta rodada. Estou trazendo para participar com a gente deste vídeo de dicas da sexta rodada um cartoleiro e um amigo muito querido da Gazeta do Cartola. É o Carlos Mendonça, cartoleiro do Anastasiano SC, que eu quero agradecer pela participação e pedir para você se apresentar. Carlos, onde você mora, que time você torce, quanto tempo faz que você joga cartola? Olá, Michel. Olá, cartoleiros da Gazeta do Cartola. Meu nome é Carlos Mendonça, moro em Santo Anastácio, interior de São Paulo. Por isso o nome do time Anastasiano SC, que eu nasci aqui na cidade de Santo Anastácio. Jogo cartola há uns 5 anos. Carlos, logo que a gente se conheceu no ano passado, a gente foi mantendo contato pelo Skype, por e-mail, e a gente viu que você tinha um dom para escrever maravilhoso. Eu te convidei e você aceitou para participar com a gente de uma coluna no site Gazeta do Cartola, www.gazetadocartola.com, e a gente criou aqui a coluna Meio Campo. E uma vez a cada 2, 3 rodadas, você escrevia um texto muito interessante. Então a gente escreveu sobre regras, escreveu sobre o azar de ser cartoleiro, o mito que não é mitador, modernização e tecnologia no futebol, enfim, foram vários assuntos que você escrevia e a galera curtia, foi um sucesso. E esse ano, por problemas de trabalho meu, também por correria sua, a gente acabou ainda não colocando nenhum texto no ar. Mas vamos retomar agora na sexta rodada. Você já tem algum texto preparado para a gente reinaugurar esse quadro em 2015? Sim, vamos começar, Michel. Nessa rodada já tem um texto falando sobre os técnicos que estão caindo já. Se eu não me engano, já é o 5º técnico que cai na 5ª rodada. Então já tem esse texto preparado, o pessoal vai poder participar, ler lá e dar uma olhada lá. Bom, quando eu fiz o duelo de jogadores com o Saizika, a gente fez a premiação de uma camiseta. Eu quero oferecer agora uma medalha para quem interagir com a gente na coluna Meio Campo nessa rodada. O que você sugere? Como que a gente pode fazer para escolher um cartoleiro para ganhar uma medalha da Gazeta do Cartola? Então, Michel, como os técnicos estão caindo no Brasileirão, a gente poderia oferecer essa medalha para quem acertasse qual o próximo técnico que caísse na próxima rodada, entendeu? Ou as próximas rodadas. Pelo jeito não vai demorar muito para cair o próximo, e aí quem acertar o técnico que vai cair ganha a medalha. Bom, então vamos combinar o seguinte, gostei da ideia, então a pessoa quando vê o vídeo de dicas da sexta rodada, vai entrar no site www.gazetadocartola.com, clicar no item Meio Campo, aqui vai estar aparecendo o texto dos técnicos, o pessoal vai clicar, vai dar uma lida e vai ter comentários lá embaixo. O cartoleiro vai ter que deixar o nome do time dele no Cartola e o técnico que ele acha que vai cair.
Quando acontecer de cair um técnico, a gente vai pegar todos os cartoleiros que votaram naquele técnico, a gente faz um sorteio e um deles leva medalha. Lembrando que é apenas uma participação por pessoa, ok? Carlos, aproveitando que você está comigo, você topa nessa rodada participar comigo do vídeo de dicas e montar também o time Mitos da Gazeta? Top, vamos lá, um pouco com vergonha aqui que a gente, de repente, dá uma dica e o jogador vai mal, mas faz parte, a gente também erra, né? Então vamos participar aí. Com certeza, mas vou te falar uma coisa, Carlos. Nessa rodada que passou, o time da Gazeta foi bem, fez 72 pontos. O Mitos da Gazeta fez 50,99. A maioria dos cartoleiros foi bem, mas os jogadores que a Gazeta indicou foram muito bem. Gazeta não indicou Gilberto do Vasco, não, que negativou, mas a Gazeta indicou o goleiro da Chapecoense, indicou também o Juliano do Grêmio, indicou Ricardo Oliveira dos Santos, enfim, teve muita gente que bateu aí mais de 80 pontos, já mandou e-mail agradecendo, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, enfim, isso faz parte. Vou aqui agora apagar o time e a gente vai começar a dar as dicas da rodada e montar o time Mitos da Gazeta da sexta rodada. Carlos, primeiramente, a gente vai analisar os confrontos. Um confronto muito interessante que a gente tem aqui, na minha opinião, é o jogo entre o Atlético Mineiro e Cruzeiro. Para você, um jogo desse tipo é jogo para estar escalando algum jogador ou por ser clássico é melhor ficar de fora? Clássico é um pouco arriscado, sempre um pouco arriscado. Só que eu acho que a gente não tem que fugir dos clássicos. A gente pode fazer algumas escalações pontuais. Alguns jogadores que têm média boa, que mesmo que o time perca, ele pode fazer ponto. Enfim, não, você não precisa fugir, mas também não sair escalando um monte de jogador do clássico. Fazer algumas escalações pontuais. Bom, você me disse que é corintiano e o Corinthians não está numa fase boa, mas vai jogar contra o lanterninha do campeonato, que é o Joinville. Na minha opinião, é um jogo para ter cautela. E na sua opinião? Olha, Michel, eu sou corintiano, mas evita o Corinthians. Nada impede que, de repente, por ter um técnico muito bom, ele consiga aí ganhar um jogo e fazer alguns pontos, ter alguns jogadores pontuando bem. Mas eu não acredito não confio na minha escalação no Cartola em jogador do Corinthians. Uma coisa é ser torcedor, outra coisa é você ser cartoleiro. Você tem que ser honesto e sincero. O time não tá bem, é melhor fugir do Corinthians no momento. Bom, na minha opinião, 3 times podem ser apontados como favoritos para esta rodada. O Flamengo contra a Chapecoense, eu acredito no favoritismo do Flamengo, bem como o Inter de Porto Alegre contra o Coritiba e o Goiás contra o Avaí. Você concorda, discorda e tem mais algum jogo que você acha que tem algum time que é muito favorito? Concordo, Michel. Eu acho que esses três são favoritos. Eu apontaria mais alguns, assim, com alguma ressalva. Eu acho que o Fluminense também é favorito contra o Sport, apesar do Sport estar muito bem no campeonato. O Flu em casa pode ser apontado como favorito. O Atlético Paranaense, também em casa, contra o Vasco, que está muito ruim, também pode ser apontado como favorito. Bom, vamos então agora começar a escalação e as dicas da rodada. Lembrando que os outros jogos que a gente não falou, a gente vai falando durante o programa. Vamos começar pelos goleiros. O Carlos vai montar pra gente o time Mitos da Gazeta e eu e ele vamos dar aqui algumas dicas. Carlos, quantos pontos você fez na última rodada? Fiz 81 pontos, Michel. Ó, nem a Gazeta fez isso, então vai ser dicas valiosas para mim e para os cartoleiros. Começando pelos goleiros, o que eu aponto aqui como jogadores que eu acredito que se saiam bem nessa rodada? O Renan do Goiás, ele teve uma pequena desvalorização de 1,59 cartoletas, está custando ainda 21 cartoletas, fez só 0,70. Goiás, na minha opinião, é favorito contra o Avaí. Eu indicaria o Renan para quem tem
uma certa quantidade de cartoletas. Talvez no time Mitos da Gazeta não dê para escalar o Renan. Já já a gente vai ver. Outro goleiro que eu recomendo, que na rodada passada não foi bem, mas que nessa rodada eu acredito que inclusive possa sair com saldo de gols, é o Alisson Becker. Aí custa só 3,81 cartoletas, fica uma opção boa e barata. Carlos, quais são as suas dicas para o gol e quem que você escala para o time Mitos da Gazeta? Pelo pouco que eu vi, lembrando aos cartoleiros que hoje é amanhã de sexta-feira, ainda os clubes vão treinar hoje e amanhã no sábado de manhã, pode ser que tenha alguma alteração. Aproveitando que você falou isso, quero dizer que os cartoleiros vira e mexe falam: Michel, posta o vídeo mais cedo, Michel, posta o vídeo antes. E quando a gente faz isso, realmente muitas alterações acontecem e aconteceram na rodada passada e vão acontecer em todas as rodadas de mudanças no time. Então, galera, quanto antes eu publicar o vídeo, mais mudanças pode ter no decorrer do dia, da noite, até o fechamento do mercado. Fiquem sempre atentos a ver se todos os jogadores vão estar marcados como prováveis antes de começar a rodada. Sábado de manhã, quando a rodada é de fim de semana, entra no site de esporte, entra no Cartola, entra no chat da Gazeta, deixa alguma pergunta para a galera que entende, que está lá disposta a ajudar, para confirmar se o seu time todo vai entrar como provável. Então foi muito importante isso mesmo que você falou. Eu vou tentar postar os vídeos antes, mas sempre vem a preocupação dos jogadores que realmente vão atuar ou não. Então, Michel, os goleiros geralmente não vai ter tanta mudança, praticamente não irá mudar. Mas às vezes os outros jogadores que mudam faz com que você mude o seu goleiro justamente pela quantia de cartoletas que você tem para poder escalar os jogadores, né? Enfim, o Renan provavelmente vai no meu time sim. Eu provavelmente vou escalar o Renan. É uma ótima nessa rodada. O Alisson, eu não gosto muito dele. Eu não acho que ele faz tantas pontuações. Porém, pelo Inter ser favorito em casa e consiga manter talvez um SG, ele pode ser uma boa sim, né? Mas não acredito em tanta pontuação. Mas enfim. Outros jogadores que outros goleiros aí que a gente poderia estar indicando, o Ceni em casa, o Rogério Ceni em casa pode fazer pontuações boas. O Grêmio é um time que só conseguiu fazer bastante gols no Corinthians, mas não faz tantos gols, porém ataca bastante. O Everton, o Vasco não está bem, só que é um time grande, pode atacar bastante. O Everton em casa pode ter uma pontuação boa. E o Cavalieri também, por jogar em casa contra um time que está muito bem na classificação, que é o Sport, pode ser bastante atacado e fazer algumas defesas. Pro time Mitos da Gazeta, vai qual goleiro? Olha, Michel, pensando em cartoletas, que a gente tem que ver a quantia de cartoletas que tem o clube, eu vou escalar o Cavalieri como goleiro do Mitos. Vamos partir para as laterais. Na minha opinião pessoal, inclusive a rodada passada, falei, ó, o Zé Roberto deve desvalorizar, mas vai fazer pontuação boa. Ele vinha de 20 pontos, fez 10 pontos, deu uma desvalorizada, mas quem estava com ele ganhou aí bastante pontos. Na minha opinião pessoal, eu acho que o meu time particular não vai com laterais. Eu acho que eu devo ir num esquema 3-4-3. Porém, no time Mitos da Gazeta, é o Carlos que decide. Olha, Michel, realmente alguns laterais que eu vou falar aqui estão valorizados. Então, para quem tem poucas cartoletas, eu vou estar indicando alguns laterais que de repente vai desvalorizar o time deles. Mas eu vou manter ainda o time no 4-3-3. De repente, um 3-4-3 você consiga colocar um jogador de meio campo aí melhor e faça mais pontuação. Mas eu vou sempre partir do princípio de um 4-4-3. Eu gosto de ir com laterais. Bom, eu indico nessa rodada. Os laterais do Inter, você pode estar pegando algum lateral. Mas pensa bem que o Inter jogou ontem, quinta-feira, e provavelmente hoje não haverá treino, apenas aquele treino regenerativo que eles fazem
na academia. Só amanhã que o técnico vai estar indicando, né, quem poderá jogar. Mas algum lateral do Inter pode ser que faça pontuação. O William, não sei se o técnico vai indicar ou não, ou, escalar ou não. Talvez o Alan Ruschel. Temos o Natanael, do Atlético Paranaense, que vai jogar em casa contra o Vasco, pode manter o SG, pode fazer boas pontuações. Porém, ele já pontuou bem, né, relativamente bem na última rodada, então, caso tome um gol, desvaloriza um pouco. O Carlinhos, do São Paulo, também foi bem na rodada, foi o primeiro jogo dele. O Patrick, que independente de tomar gol ou não, ele sempre faz boas pontuações. O Vitor Ferraz, do Santos, em casa, também eu acredito que possa fazer uma boa pontuação. E o Flamengo, que você citou como um favorito nessa rodada, o Armeiro está na seleção, o Anderson Pico sempre faz bons jogos, pode ser que faça uma boa pontuação. Pro time Mitos da Gazeta, qual que vai? Eu vou de Patrick e Vitor Ferraz. Realmente as opções que você deu foram muito boas. Agora eu já fiquei até na dúvida se eu vou ou não vou com laterais. Como você já citou bons jogadores, vamos então partir para a zaga. Chegamos na zaga e, ao contrário do ano passado, onde os zagueiros que imitavam eram do Grêmio e do Corinthians, esse ano parece que mudou tudo e para essa rodada aqui, os melhores zagueiros, na minha opinião, são ou do Atlético Paranaense, ou do Inter de Porto Alegre, ou até mesmo do Goiás. Como o Cartola tem muitos flamenguistas, e eu até acho que o Flamengo é favorito contra a Chapecoense, aparecem aqui alguns nomes que até então eu não havia indicado. Um deles é o Samir, zagueiro do Flamengo, que fez apenas um jogo e 4 pontos. Mas ainda acredito numa boa pontuação da zaga do Inter e do Goiás. Você concorda comigo, Carlos? Quais são os zagueiros que você indica? Então, Michel, você falou bem, o Goiás eu acho que é uma boa, vai jogar contra o Avaí em casa. Acredito que o Flamengo também. Tem alguns zagueiros aqui que a gente pode estar indicando para o pessoal. O Cadu, do Atlético Paranaense, que você falou que é favorito, que vai jogar em casa. O Cadu teve uma boa pontuação na rodada passada. Pode ser, se manter o SG, terá uma boa pontuação novamente. O Samir e o Wallace, qualquer um dos dois que você escolher do Flamengo, também pode ser uma boa para essa rodada. O Alex Alves do Goiás também, eu acredito ser uma boa para essa rodada. Eu não lembro agora, se eu não me engano é Felipe Macedo, o nome do outro zagueiro do Goiás. Também é uma boa. É que o Alex Alves, eu lembro que o ano passado ele andou marcando 1 ou 2 gols. Então, de repente, entre um e o outro, eu prefiro o Alex Alves. Alguns outros zagueiros aqui que a gente pode estar indicando. O Paulo Miranda, do São Paulo, foi muito bem na rodada passada. Pode ser uma boa também para essa rodada. Só que ele pode desvalorizar caso o Grêmio consiga fazer um gol do São Paulo. O Antônio Carlos, do Fluminense, também foi bem. Os dois zagueiros do Fluminense foram bem na rodada passada porque o Fluminense não tomou gol. Mas eu acredito que entre o Gum e o Antônio Carlos, eu prefiro o Antônio Carlos porque ele tem um histórico de zagueiro artilheiro, quem sabe consiga fazer um gol. Um dos zagueiros do Inter, eu não me arrisco a falar nomes em zagueiros do Inter agora, porque nessa rodada o técnico do Inter ele foi com 3 zagueiros e 2 laterais, 1 ou 2 laterais. Então ele tem mudado muito constantemente a forma de jogar. Mas um dos zagueiros do Inter, amanhã, no sábado, quando ele abrir, talvez quem vai jogar, você pode estar colocando, porque é um dos times favoritos nessa rodada do Internacional. Para o time Mitos da Gazeta, Carlos, quais os jogadores que vão na zaga? Vamos lá, Michel. A gente escolheu aqui o Cadu, do Atlético Paranaense, e o Alex Alves, do Goiás. Fechado, então, o sistema defensivo do time Mitos da Gazeta. Vamos partir, então, para o meio de campo.
Mais uma vez eu faço questão de falar que a gente não tem mais no Cartola nem o Everton Ribeiro e nem o Ricardo Espetacularte. Mas enfim, alguns bons nomes surgiram nesse meio tempo, ó. Diego Souza do Sport, Renato Cajá, o próprio Edson é uma surpresa, o Juliano, Michel Bastos está jogando demais no São Paulo, enfim. Não estou indicando não, só estou falando que alguns nomes surgiram. Não tantos como tinha no ano passado, mas já temos aqui alguns jogadores se destacando nessa posição. Carlos, você abre mão de ir com aqueles volantes para ir de meio atacante? Você mescla? Qual que é a tua opinião com relação a essa posição? O normal é eu sempre optar por meias que buscam fazer gols ou que deem assistências, não tanto aqueles que roubam bolas. Porém, o Campeonato Brasileiro não está com um nível tão alto e alguns jogadores, como esses que você citou, foram embora. O que faz com que alguns jogadores ladrões de bola, que roubam muita bola, estejam muito bem no campeonato. Então, acabou que nessas rodadas aí eu tenho escalado um jogador que rouba bastante bola, porque ele está pontuando bem. E o que a gente busca é pontuação. Independente dele fazer gol ou não, se ele vai bem no Cartola, a gente tem que estar escalando. Boa, também é uma tática, tá vendo, galera? Carlos, ano passado eu tomei muito puxão de orelha, porque em praticamente todas as rodadas que São Paulo jogou em casa, eu escalava o Ganso. Só fui me tocar que eu estava perdendo ponto com ele quando o Cartola terminou. Eu tô achando que o Ganso tá para mitar logo logo, não é possível. Você aconselharia eu a escalar o Ganso nessa rodada ou não? Michel, desculpa, mas eu não aconselho, não. Eu não gosto do futebol que o Paulo Henrique Ganso vem apresentando. Nada impede que ele dê um passe, uma assistência, marque um gol, porque isso vai acontecer uma hora ou outra. Afinal, ele é o meio de um grande clube brasileiro. Mas você nunca sabe qual é essa rodada que ele vai fazer isso. E enquanto outros jogadores do próprio time dele estão indo muito bem no Cartola. Que, por exemplo, o Thiago Mendes. Thiago Mendes não tem não dado assistência, não tem marcado gol e consegue manter uma média de quase 5 pontos aí em quase todas as rodadas. O Michel Bastos está muito bem, está numa fase fantástica. Então, pode ser que ele não vá mal, não consiga fazer nenhum ponto? Pode. Mas é um jogador que consegue marcar gols, dar assistência quase sempre. Então, tem outros jogadores no São Paulo que está fazendo mais pontuação do que o Ganso no momento. Do São Paulo, tem alguém no meio-campo que vai para o time Mitos da Gazeta? Michel Bastos está bem, eu não posso deixar de escalá-lo. Bacana. Se a gente colocar por ordem de média, o jogador que tem mais média no Cartola no meio de campo é o Renato Cajá da Ponte Preta. E o cara se destacou até jogando fora de casa. Dessa vez tem uma pedreira pela frente que é o Santos. Renato Cajá tá no time Mitos da Gazeta ou não? Não tá, Michel, pelo valor dele. Eu aconselho a quem tem condições de comprá-lo, escalar. Porém, a rodada é difícil. Eu até tenho um pouco de cartoletas que poderia escalá-lo, mas não vou colocar o Renato Cajá na minha equipe, por ser um jogo mais complicado contra o Santos. Beleza, agora eu vou falar um pouquinho dos meio-campistas e já já passo a bola para o Carlos. O Otávio é uma outra surpresa agradável no Cartola, a pontuação dele vem surpreendendo. Na última rodada fez 4 pontos, mas já fez 13,3, já fez 8,6 e é um roubador de bola especializado nisso. É um jogador que eu recomendo para essa rodada. Patrick do Goiás é outro jogador que vem mantendo uma média boa e eu também recomendo para a rodada. O Juliano eu não recomendo para esta rodada, nem o Henrique do Cruzeiro, nem o Edson do Fluminense, nem o Paulo Roberto do Figueirense. Baixando um pouquinho mais a tela, a gente vê aqui o Lucas Lima do Santos. Esse é outro jogador que está sendo considerado como um dos melhores do Brasil na atualidade, vem mantendo uma boa regularidade de pontos e a última pontuação dele foi 9,60. Nem gol ele fez, hein, gente? Enfim, pelo fato do Santos jogar em casa contra a Ponte Preta, também estou indicando aqui o Lucas Lima.
Por ordem de média, na segunda página aparece o Felipe Menezes. É uma alternativa para quem não quer ir de Patrick. Felipe Menezes, quando joga em casa, faz pontuação boa. É um outro jogador que eu recomendo se você já não estiver indo com muitos jogadores do Goiás, tá bom? Carlos, você concorda comigo nesses? Vamos partir para outros. Com quais jogadores você vai completar o meio de campo da Gazeta? Então, Michel, eu concordo sim com você. Alguns do que você já citou também está naquela lista de jogadores que a gente faz antes de montar a nossa equipe. A gente escolhe alguns, né, que seriam os possíveis escalados. O Otávio, realmente, ele está muito bem. Eu estou muito em dúvida se eu coloco ele no meu time ou não. O Patrick do Goiás também é ótima opção. O Thiago Mendes, eu já falei agora há pouco, é uma boa opção também pelo São Paulo. O Lucas Lima, ótima opção pelo Santos. O Everton, do Flamengo, é um pouco caro para quem não tem cartoletas, mas por ele ser de um time que tanto eu quanto você acredita ser favorito, que é o Flamengo, ele pode fazer alguns pontos sim. Tem o Felipe Menezes, que você já citou, que também é uma ótima para essa rodada. Ele andou não fazendo tantas pontuações em todos os jogos, mas ele deu 2 assistências num jogo. Eu estava com ele na minha equipe naquele jogo, naquela rodada, então fui bem com ele. É uma opção também. Outra opção é um jogador que era desconhecido, mas ele tem feito gol, dado assistência, foi muito bem nessa rodada, e é o Nicão do Atlético Paranaense. Se você tem cartoletas e não se preocupa em perder essas cartoletas, porque de repente ele vai bem, mas desvaloriza um pouco. Mas ele tem feito bons jogos. E eu acho que o Valdívia do Inter, lembrando que o Valdívia, a gente não sabe se ele vai jogar ou não. Só amanhã, no sábado, que talvez o técnico indique o time do Internacional. Aliás, dando uma olhada aqui nas outras páginas, surgiram outros grandes jogadores no meio-campo. Um deles é o Alex do Inter, que ainda não despontou nessa temporada, mas é um jogador acima da média. Quem é flamenguista sabe do potencial que tem alguns jogadores do Flamengo, como por exemplo o Jonas, meio-campista, na última rodada fez 6,70, está com uma média de 5,07. O Canteiros, que eu não avalio como um jogador top, mas que às vezes faz pontuações boas e já fez até gol nesse campeonato. Eu acho que são muitas opções para o meio-campo nessa rodada. Não vai ser difícil escolher 3 ou 4 meio-campistas, não. Para o time Mitos da Gazeta, quem que vai, Carlos? Bom, Michel, eu já tinha falado do Michel Bastos. Vamos colocar o Lucas Lima e provisoriamente o Valdívia. Não sei, eu gostaria de ir com o Otávio também, mas por enquanto o Valdívia. Se ele jogar, o Valdívia está no meu time. Escalado então o meio-campo do time Mitos da Gazeta, mas gente, isso daqui no meio de campo para mim são no mínimo 9, 10 opções que a gente tem para essa rodada, então a gente tem que aproveitar bem e escolher aí de acordo com a preferência de vocês. Não adianta nada a gente considerar o Inter grande favorito contra o Coritiba, o São Paulo favorito contra o Grêmio, se vocês não pensarem igual. Tem 5 times aí favoritos, aí é só escolher. Terminou de escalar, vê, tem muito jogador desse time, muda para outro, tem muito jogador atuando fora de casa, tira um, beleza? Mas dá para balancear o time e ter muitas opções. Partindo para o ataque, aí eu sei que nós temos uma amiga em comum, que é a Dama Futebol Clube, a Amanda. Ela vem escalando o Fred, vem se dando muito bem e ó, é uma das poucas cartoleiras que vem escalando ele todas as rodadas e fazendo ponto. E a gente aqui achando caro, ainda com aquela imagem dele de cone e tal. O Fred não é mais cone não, poxa, que isso. Carlos Mendonça, me fala um pouquinho sobre o Fred. Então, o Fred é uma boa para essa rodada, como era na anterior e nas outras. A Amanda, ela vai sempre muito bem. O negócio é o seguinte, você tem que ver se a Amanda vai escalar o Fred ou não. Se ela escala, você pode colocar o Fred, porque a Dama Futebol Clube, quando escala o Fred, ele imita. O Fred é uma boa para essa rodada, porém, para o Mitos da Gazeta fica um pouco complicado, porque ele custa 26 cartoletas. E aí não é qualquer time, qualquer cartoleiro que vai conseguir escalar o Fred. Pois é, eu mesmo ainda não consegui também esse ano no Cartola.
Para o time Mitos da Gazeta, como que a gente vai começar a formar esse ataque? Então, o Mitos da Gazeta tá com uma facilidade igual os cartoleiros para o ataque e para o meio de campo. Tem muitas boas opções para ataque e meio de campo. Porém, o ataque, alguns jogadores bons, são muito caros. Então a gente vai ter que, de repente, colocar alguns jogadores um pouco mais baratos, justamente porque os jogadores caros a gente não consegue comprar, tá? Certo, e começamos com qual? Vamos colocar aí, já que a gente citou o favoritismo do Goiás, o Bruno Henrique. Bruno Henrique do Goiás, escalado. Bom, o Inter é favorito contra o Coritiba. Eu indico o Nilmar. Ele vai para o time Mitos da Gazeta? Vai para o time Mitos da Gazeta sim, Michel. Nilmar é mais um jogador. Opa, esse eu acertei em cheio. Chegamos aqui na segunda página, temos aqui o Marcelo Cirino do Flamengo, Paulinho e também tá o Alexandro marcado ali na primeira página. O Alexandro tá para ser vendido para o Palmeiras, enfim, não tô acompanhando as últimas notícias para saber se já foi ou não foi. Eu procuraria evitar. Porém, Marcelo Cirino é uma opção, ô Carlos? Sim, é uma opção. O Alexandro, ele vai jogar amanhã e tá com uma reunião marcada com a diretoria do Flamengo no domingo. Então, é uma boa? É uma boa. Pode marcar gol? Pode, já que o Flamengo é favorito. Mas tem muita coisa envolvida, eu também vou poder fugir um pouquinho do Alexandro. Entre ele e o Cirino é uma ótima opção para essa rodada sim, Michel. Lembrando que no Cartola ele ainda não fez nada, hein? Enfim, é o atacante que vai para o time Mitos da Gazeta? Não, não é o atacante que vai para o Mitos da Gazeta, Michel. Bom, vou tentar acertar aqui outro. Você está considerando que o Atlético Paranaense é favorito contra o Vasco. Um dos atacantes do Atlético Paranaense é o nosso querido gordinho Walter. Ele vem marcando gols seguidamente, mas enfim, não sei se vai marcar mais um jogo seguido. É ele que vai para o time Mitos da Gazeta? Então, Michel, em relação ao Atlético Paranaense, a gente tem dois jogadores, o Walter, né, e o Douglas Coutinho. Qualquer um dos dois que você escalar, eu acho que, por ser favorito, pode ser uma ótima. De repente, a gente aqui indica um e acaba que o outro mita. Isso a gente está arriscado a acontecer. Mas você acertou. Vai ser o Walter, sim. Bacana. Gente, o ataque do Santos é muito poderoso, tem possibilidades de marcar um, dois, três gols. Se de repente empatar o jogo ou perder, o ataque do Santos eu considero poderoso. Indico pelo menos um dos jogadores. Não adianta me perguntar se é melhor Giovani ou Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira fez mais gols. Amanhã é o Giovani que pode fazer. Enfim, o Lucas Prato é um excelente atacante, só vou fugir dele por causa do preço e por ser um clássico, jogo mais disputado, não sabe o que dá para acontecer. Fred já foi indicado. Ataque do São Paulo. São Paulo marca bastante gol, mas tem aquela mudança. Às vezes é Alexandre Pato, às vezes é Luiz Fabiano, sai um, entra outro, entra Centurion. É um jogo difícil. Para essa rodada não recomendaria. Enfim, como o Carlos disse, muitas opções para ataque também nesta rodada. Evitaria jogadores que atuam fora de casa. Não, você citou aí o Santos, eu acho que o Giovani pode ser uma boa para essa rodada. É um jogador que sempre pode marcar alguns pontinhos. E você falou do Prato, realmente, ele é um pouco caro, mas ele é uma ótima opção para essa rodada, apesar de jogar contra o Cruzeiro, ser um clássico. E o Luan, eu estou bem propenso a colocar o Luan no meu time. É um jogador muito caro, se sobrar cartoletas aí e eu tiver condições, o Luan, apesar da rodada difícil, um clássico, o Luan vai para o meu time sim. Bacana, fechado. Vamos então para os técnicos. Técnico, aquele que o time tem mais possibilidade de pontuar. Zebras acontecem, lógico, mas é bom a gente fugir delas, principalmente aqui no Cartola. Você é especialista em técnico, acabou de escrever um texto falando de vários técnicos que caíram. Antes da gente escolher um técnico para o time Mitos da Gazeta, e eu sei que você é viciado em futebol, conhece tudo sobre futebol, vou perguntar para você uma coisa. Você não conhecia o trabalho do novo técnico do São Paulo, Osório? Vai conhecer agora? Ou já conhecia e indica ele, apesar de ainda não estar aparecendo entre os prováveis aqui no Cartola? Não, um pouco
que eu conhecia era de ouvir falar em algumas rodadas da Libertadores quando aparecia um jogo do time dele, mas não conhecia assim não. Só que assim, eu não indicaria ele nessa rodada por ser um jogo difícil do Grêmio. Indiquei aqui alguns jogadores, mas o técnico é aquele negócio, é a média da pontuação dos jogadores. Se de repente o Grêmio, por ser um time muito forte, consegue impedir que o São Paulo marque alguns gols ou até faça um gol no São Paulo, a pontuação dele abaixa muito. Então, para essa rodada, apesar do São Paulo até ser favorito contra o Grêmio, eu não indico o Osório, não. Bom, Carlos, um dos técnicos que eu indico é o Diego Aguirre, do Internacional. Porém, ele está custando 10 cartoletas e para o time Mitos da Gazeta só sobrou 7,81. Dá para escalar aqui o Hélio dos Anjos, o Marquinhos Santos, o Argel Fuchs ou o Gilson Kleina. Desses 4 aqui que sobraram para o time Mitos da Gazeta, eu acredito que o Hélio dos Anjos é a melhor opção. Correto. Eu acredito que o Diego Aguirre é uma ótima opção. O Cristóvão, do Flamengo, por Flamengo ser favorito, também é uma boa opção. O Marcelo Fernandes, do Santos, também é uma boa opção. E o Hélio dos Anjos. O Hélio dos Anjos eu acredito que vai ser o técnico aí escolhido para o Mitos por ser um jogo um pouco mais fácil. O Diego Aguirre é muito favorito contra o Curitiba. Acredito que o Inter ganhe bem, mas entre o Aguirre e o Hélio dos Anjos aí eu vou colocar o Hélio no Mitos da Gazeta. Beleza, quem tiver um pouquinho mais de cartoleta, fica à vontade aqui no Diego Aguirre. E uma dica, para essa rodada, gente, não precisa gastar muito dinheiro com técnico não, hein? Tite custando 15, Leverkusen 14, Guto Ferreira 12. Pode sair de todos esses caros aqui, que a tendência de pontuar desses técnicos aqui que eu e o Carlos falamos também é muito grande. Vou salvar aqui o time Mitos da Gazeta. Carlos, a gente ficaria aqui horas e horas batendo papo que nem a gente costuma ficar no Skype, mas o que eu tenho para te dizer agora é um muito obrigado. Primeiro, por você fazer parte da família Gazeta do Cartola. Segundo, por ter aceitado o convite de participar comigo desse vídeo de dicas. E terceiro, pelo fato de você escrever excelentes textos que fazem a diferença entre o site da Gazeta e outros sites do Cartola. Obrigado mesmo de coração e deixa aí um minuto reservado para você falar o que você quiser. Ô, Michel, eu que agradeço aí a gente poder participar da Gazeta do Cartola, você ter convidado a gente. Os textos apenas mais aí para divertir o pessoal, alguma coisa, a gente trocar ideia, ver o que acha sobre o futebol, sobre o Cartola, sobre o Brasileirão. E é legal a gente conversar, a gente acabou fazendo vários amigos aí com o site da Gazeta do Cartola. Então eu só tenho a agradecer. E tamo junto aí. Pra galera que tiver sugestão, que fala assim, poxa, eu quero ver o Carlos escrevendo isso, escrevendo aquilo, queria saber mais disso. Então, Carlos aceita a sugestão de tema a partir dos próximos textos. Combinado, Carlos? Combinado, claro, tamo aí. Boa sorte, tudo de bom e um beijo muito especial para sua filha Rafaela, que eu sei que em breve vai ser cartoleira, que é uma menina linda, maravilhosa, educada e quem eu sempre tenho o prazer de conversar quando ela fica aí contigo na frente do computador. Valeu, Michel, obrigado. Um abraço aos cartoleiros aí, valeu. Para finalizar o vídeo, fica o convite para as pessoas visitarem também o site www.cartolevolution.com. Ainda nesta sexta-feira, vários quadros vão ao ar. Confira o Esquadrão de Elite, é a melhor formação que eles julgam para cada rodada. Um abraço para a galera do Cartola Evolution. Nesse fim de semana, volto com um novo vídeo. Um abraço para a galera, fui!